A pobreza é, sem dúvida alguma, um dos principais problemas de nossa sociedade. Ela gera fome, violência, criminalidade, problemas de imigração, de moradia, discriminação, doenças físicas e emocionais, alcoolismo e vícios em geral. A lista de consequências da pobreza parece ser sem fim. Mas o que gera a pobreza? O que contribui para que alguém seja pobre? Quais são as causas da pobreza? As respostas para tais perguntas encontramos na Bíblia Sagrada. Sim, a Bíblia Sagrada revela quais são as causas da pobreza. Então, continue comigo e conheça as 10 causas da pobreza segundo a Bíblia. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius e você está no Vamos Prosperar, canal focado no tema finanças bíblicas. Se este assunto é do seu interesse, se inscreva aqui no canal. Vamos então direto às causas bíblicas da pobreza. Primeira causa bíblica da pobreza: amor aos prazeres. Leia comigo Provérbios 21, versículo 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. É provável que você conheça alguém que perdeu tudo que tinha devido ao amor aos prazeres e aos vícios. Infelizmente, é comum encontrarmos pessoas que perderam o emprego por causa do alcoolismo, que perderam seus bens como casa e carro por causa das drogas e até chegaram ao fundo do poço por causa dos prazeres e vícios. Aqui vale dizer, muitos são os prazeres causadores de vícios, e muitos são os vícios que nos distanciam de Deus e nos levam à pobreza espiritual, física e também financeira. Não me entenda errado, a Bíblia não diz que você não deve ter prazeres aqui na terra. Muito pelo contrário. Ela diz, inclusive, que poder desfrutar de prazeres aqui é um presente de Deus. Vemos isso em Eclesiastes 3,13. Todavia, a Bíblia diz para tomarmos cuidado com determinados prazeres que podem nos afastar de Deus e também da prosperidade financeira. Sendo assim, analise sua vida, reflita sobre seus hábitos, veja se você tem amado prazeres que te afastam de Deus e da prosperidade financeira. Se você identificou algo que precisa mudar, procure evitar estar entre pessoas que te conduzem a prazeres e vícios que não são benéficos para você. Assim como vemos em Provérbios 23, 20 e 21. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Segunda causa bíblica da pobreza: prostituição. Leia comigo Provérbios 6, 23 ao 26. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Vivemos numa sociedade que abusa da exploração sexual. Olhe a seu redor, há excesso desse tema nas músicas, nas propagandas da TV, na internet, nas ruas em outdoors. É claro que a sexualidade é algo natural do ser humano, afinal, é uma criação do próprio Deus. Todavia, nossa sociedade pode conduzir muitos à compulsão, e esta, inevitavelmente, conduzirá à pobreza. É por isso que vemos o alerta bíblico em Provérbios 6:26 dizendo: a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Ou seja, prostituição e adultério é sim uma das causas da pobreza. Sobre isso, pense em quantas pessoas chegaram à pobreza por causa da prostituição e por causa do adultério. Se queremos prosperidade espiritual, familiar e também financeira, precisamos seguir o que a Bíblia diz. Terceira causa bíblica da pobreza: a administração financeira ruim. Confira o que está em Provérbios 27, 23 e 24. Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Ouça-me, dinheiro é um recurso finito. É por isto que a Bíblia diz que riquezas não duram para sempre.
Sendo assim, precisamos administrá-lo bem. Mas como é que fazemos isso? Como é que administramos bem o dinheiro que Deus tem colocado em nossas mãos? Para administrar bem, é essencial ter um orçamento financeiro. E vale dizer que um orçamento financeiro nada mais é do que o seu plano para a realização dos seus objetivos financeiros. É como a Bíblia diz, os planos bem elaborados, ou seja, orçamentos bem feitos, levam à fartura. Mas o apressado, que é aquele que deseja realizar seus sonhos, mas nem mesmo planeja como vai agir, sempre acaba na miséria. Isso está em Provérbios 21, versículo 5. Então, que fique claro, sim, a administração ruim também é uma das causas da pobreza. Quarta causa bíblica da pobreza: sonhar e não agir. Veja Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Muitos são os que sonham, mas pouquíssimos os que realizam seus sonhos. Isso pois muitos vivem sonhando com a casa própria, com o carro, com a promoção no trabalho. Entretanto, são poucos os que começam a agir. São poucos os que arregaçam as mangas e colocam a mão na massa. Poucos se dispõem a acordarem cedo para criar o negócio próprio que sempre sonhou. Poucos trabalham duro para serem realmente dignos de uma promoção. Poucos se dispõem a aprender sobre investimentos para assim realizar seus sonhos de consumo de forma mais fácil e rápida. Quanto a isso, a Bíblia é clara. Ela diz: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Se você tem sonhos, você precisa agir. Afinal, nada cairá do céu em seus braços. É claro que tudo que temos vem de Deus. É claro que é Deus quem nos capacita para adquirirmos riquezas. É claro que Deus é soberano para dar a quem quiser o que quiser. Todavia, existe uma lei criada pelo próprio Deus chamada Lei da Semeadura. Confira comigo Gálatas 6,7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Sim, sonhar sem agir também é uma das causas da pobreza, segundo a Bíblia. Então, que fique claro, se você tem um sonho, você precisa ter atitudes que conduzam à realização deste sonho. Você precisa semear, você precisa agir. Antes de irmos para a quinta causa bíblica da pobreza, peço que me siga no Instagram e Facebook. Em ambos é @vamosprosperar. Quinta causa bíblica da pobreza: trabalho displicente. Confira Provérbios 10:4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Infelizmente, muitos cristãos trabalham de forma displicente, ou seja, de qualquer maneira, sem foco e apenas para cumprir um horário. Quem trabalha assim geralmente perde boa parte do tempo produtivo em redes sociais, em conversas que não levam a nada, em leituras de e-mails desnecessárias, entre outras coisas. O trabalho displicente é sim uma das causas da pobreza. Então, se você quer ser próspero financeiramente, você precisa ser diligente. Diligente com o seu propósito de vida, com a sua fé, com seus valores e diligente com o seu trabalho. Afinal, é isso que a Bíblia recomenda. E mais, a Bíblia ainda diz em Colossenses 3:23 que devemos trabalhar como se fosse para o próprio Deus. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sexta causa bíblica da pobreza: sono em excesso. Veja o que está em Provérbios 20:13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Sendo direto, eu nunca conheci uma pessoa próspera financeiramente que dormia muito. Nesse sentido, a revista Forbes constatou numa pesquisa que a maioria das pessoas bem-sucedidas financeiramente dorme até 6 horas por dia. É claro que existem pessoas prósperas financeiramente que dormem mais do que isso, mas, segundo a mesma revista, isso é exceção, não a regra. É claro também que cada um funciona de forma diferente. Algumas pessoas precisam de mais horas de sono, já outras precisam de menos horas. Mas que fique claro, existe uma tendência de quem dorme muito não prosperar financeiramente. Se este é o seu caso, se você dorme muito, pesquise o que te faz dormir muito. Procure saber a causa do seu sono aparentemente excessivo.
Talvez seu corpo esteja precisando de muitas horas de sono por falta de algum nutriente, talvez por ansiedade, talvez até mesmo por depressão. Não quero dizer que dormir muito significa problema de saúde. Estou dizendo que quem dorme muito vale a pena pesquisar o porquê dorme muito. Afinal, existe uma tendência do sono excessivo levar à pobreza. Assim como está em Provérbios 20, 13. Não ames o sono para que não empobreças. Sétima causa bíblica da pobreza: preguiça. Veja o que está em Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A todo momento, as Escrituras mencionam a relação de causa e efeito entre preguiça e pobreza. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Preguiça gera pobreza. E pobreza em todos os sentidos. Pobreza espiritual, pobreza emocional e pobreza também financeira. A verdade é que pessoas preguiçosas possuem pouca ou nenhuma opção na vida. O preguiçoso acaba sem opção de trabalho, sem opções de renda, sem oportunidades. A preguiça pode impedir cristãos de serem profissionais melhores. Afinal, o preguiçoso dificilmente fará uma especialização, uma faculdade, uma pós, um mestrado ou doutorado. A preguiça também pode impedir cristãos de multiplicarem o dinheiro que possuem. Isso pois o preguiçoso tende a não querer gastar tempo aprendendo sobre investimentos. E mais, a preguiça também pode impedir cristãos de realizarem seus objetivos financeiros. Pode impedir, pois quem é preguiçoso geralmente não gasta tempo fazendo e avaliando seus gastos por meio de orçamentos financeiros. Oitava causa bíblica da pobreza: pressa excessiva. Veja Provérbios 28, 20. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Geralmente, as maiores realizações de nossas vidas, os grandes sonhos e os grandes objetivos que temos demandam tempo. Um negócio de sucesso ou uma carreira de sucesso demandam tempo. Um relacionamento maduro demanda tempo. A independência financeira também demanda tempo. Percebe que praticamente toda grande conquista precisa de tempo? Se formos apressados, desejando resultados imediatos, iremos ser tentados pelos atalhos desonestos e não duradouros apresentados na nossa trajetória aqui na Terra. É por meio desses atalhos que muitos caem em pirâmides financeiras, em negócios fraudulentos e até mesmo caem na prisão. É por isso que em Provérbios 21:5 está escrito: o apressado sempre acaba na miséria. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 13:11 que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Nona causa bíblica da pobreza: opressão ao pobre. Olha o que está em Provérbios 22:16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. É provável que você já se deparou com pessoas que tratam o rico de uma forma e o pobre de outra forma. Certamente você já conheceu determinados vendedores que julgam clientes pela aparência e desprezam quem não aparenta ter condições de comprar seus produtos. É quase certo que você já presenciou situações de funcionários que bajulam seus patrões e desprezam colegas de trabalho. Fato é que cedo ou tarde toda máscara cai e toda falsidade vem à tona. Quando isso acontece, também vem a pobreza. Eu mesmo já presenciei situações em que pessoas que oprimiam os pobres em secreto foram descobertas e acabaram perdendo seus empregos. Além de perderem seus empregos, foram expostas ao ridículo, até mesmo diante das câmeras de TV em rede nacional. A opressão ao pobre nunca foi o caminho seguro para a prosperidade. Muito pelo contrário, ela sempre foi um caminho para a pobreza. Mas talvez você esteja pensando: que é isso? Vivemos num país da impunidade, no país onde os pobres são explorados para que alguns ricos sejam exaltados. Engano seu. Por mais que vivamos num país injusto e que, em muitos casos, a justiça não é feita, a justiça de Deus nunca falha e um dia ela chegará. Décima causa bíblica da pobreza: não dar ouvidos a conselhos. Veja comigo Provérbios 13:18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção,
mas o que guarda a repreensão será honrado. Olho para o passado e vejo que todas as encrencas financeiras que me meti poderiam ser evitadas se eu tivesse ouvido conselhos de pessoas que entendiam a visão bíblica sobre finanças. Infelizmente, a nossa cultura vê o pedido de conselho como um ato de fraqueza, tanto que um ditado comum é aquele que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Entretanto, esta não é a visão bíblica sobre conselhos. Veja, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Provérbios 19 e 20. Não ouvir bons conselhos financeiros é uma das causas bíblicas da pobreza. Mas atente-se para o que eu disse. Eu disse que não ouvir bons conselhos. Faço questão de ressaltar isso, pois quando o assunto é dinheiro, todos têm uma opinião que julgam ser a melhor opinião. Entretanto, muitos vivem com inúmeros problemas financeiros. Aí te pergunto, você acha que alguém que está mergulhado em problemas financeiros é capacitado para dar bons conselhos financeiros? Claro que não. Então, quando for buscar conselho financeiro, busque com quem conhece, com quem é capacitado, com quem é especialista no tema finanças. Essas são as 10 causas da pobreza segundo a Bíblia. Primeira, amor aos prazeres. Segunda, prostituição. Terceira, administração financeira ruim. Quarta, sonhar e não agir. Quinta, trabalho displicente. Sexta, sono em excesso. Sétima, preguiça. Oitava, pressa excessiva. Nona, opressão ao pobre. Décima, não ouvir conselhos. Já vou adiantando. Existem também outras causas bíblicas para a pobreza, tais como situações atípicas, como vimos no caso de Jó, morte do cônjuge, como vimos na história de algumas viúvas na Bíblia, um governo injusto, como houve em alguns momentos na história de Israel. Portanto, que fique claro, podem existir, e certamente existem, outras causas bíblicas para a pobreza que não estão nessa lista. Mas acredito que se você se atentar para as causas que eu mencionei aqui, você já estará trilhando um excelente caminho. E se você quiser que esse caminho, longe da pobreza e rumo à prosperidade financeira, por meio dos princípios bíblicos, seja mais rápido, te convido a assistir a aula gratuita onde revelo como sair das dívidas, aumentar sua renda e ainda conquistar a liberdade financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Tem alguma dúvida, crítica ou sugestão? Deixe seu comentário logo abaixo. Gostou do que viu aqui? Então siga o canal e ative o sino das notificações. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima!